Oi, pessoal! Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um livro muito interessante que eu gostei muito de ler. O nome desse livro é Feminilidade Radical. É o livro da Caroline Cooley. Eu não sei exatamente se eu pronunciei certo, mas esse livro, ele é muito importante, foi muito bem feito. É um livro que ele traz muito conhecimento histórico, social e também científico. Então é um livro bem profundo, fala sobre o feminismo, sobre feminilidade, né? A importância da feminilidade para nós mulheres, mas aborda o feminismo e falando sobre movimentos de primeira, segunda e terceira onda. Então ele realmente contextualiza e diz quem são as principais figuras das ondas, enfim, relaciona também com o cristianismo. Aí, queridos, vamos lá, vamos iniciar. Esse vídeo vai ser um vídeo bem completo. Primeiro, que é importante que nós entendamos que o movimento sufragista, ele é um movimento em prol do voto, mas ele iniciou antes do movimento feminista. Então, não é certo colocar o direito do voto e o movimento sufragista, que é justamente isso, né, o voto, na conta do feminismo, porque antes do feminismo já havia esse mover, né? Essa comoção em relação ao voto universal. E então também fala um pouco sobre o iluminismo e o movimento protestante, que foram também muito importantes para a questão dos papéis de gênero. E aí eles também muitas vezes querem colocar isso no feminismo, mas o iluminismo, ele fez que foi um acontecimento histórico, que fez, né, com que aquela ideia da Idade Média, das trevas, o homem ele fosse iluminado pelo conhecimento, e por que não pelo conhecimento de Deus? Porque também aconteceu a reforma protestante, e a Bíblia, ela ama as mulheres. O Senhor, ele fala sobre a importância dos homens amarem suas mulheres, não é mesmo? Como Cristo amou a igreja, doando-se por ela. Então, a Bíblia é repleta de acontecimentos quando as mulheres que financiaram, que ajudaram muito o ministério de Jesus Cristo, como Jesus amava as mulheres. Então, o cristianismo, o movimento protestante também teve muita importância sobre a mudança, né? Como as pessoas iam começar a ver as mulheres, tá? Aí, fala assim, né? Que a liderança dos homens, nesse livro diz, que ela deve ser exercida com humildade e não de maneira imposta, mas com humildade e com amor. E então vamos entrar um pouquinho sobre as mulheres tão influentes no movimento feminista. E eu vou elencar aqui o nome de três, tá? Quando você ouvir o nome delas, você sabe que elas foram mulheres que foram muito importantes no movimento feminista, tá bom? As ideias delas eram ideias feministas, não eram ideias cristãs, tá certo? O nome delas são Elizabeth Cady Stanton, ou Elizabeth Stanton apenas, Simone de Beauvoir, a segunda, e Beth Friedan. Então eu elenquei três, tá? Beth Friedan, Simone de Beauvoir e Elizabeth. A primeira onda do feminismo foi caracterizada por essa questão do voto, tá? O voto sufragista. Só que antes dessa primeira onda já havia necessidade do voto, por isso que a gente não pode dizer que foi o feminismo que trouxe essa questão do voto. Mas ele falou, o movimento feminista de primeira onda foi um movimento mais suave, tá? O de primeira onda. E ele falou sim sobre o voto. E o principal nome desse movimento de primeira onda foi a Elizabeth. A Elizabeth Stanton foi a primeira, uma das primeiras, né? Ela foi do movimento de primeira onda e ela também tinha um viés ateísta. Então, o movimento feminista aí desprezava as pregações, principalmente as pregações de Charles Finney, que eram as pregações que estavam no auge naquele momento. Então, Elizabeth, ela desprezava as pregações de Charles Finney e ela tinha uma crença ateísta, e aí ela se levantou aí nesse primeiro momento, nessa primeira onda.
Agora falando um pouquinho de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir é um dos principais nomes, uma das principais mulheres do movimento feminista. Ela é muito conhecida e também muito aplaudida, mas falando-se sobre a vida de Simone, ela tinha um casamento aberto com um rapaz chamado Sartre. Sartre, Jean-Paul Sartre, para ser mais completa. E eles tinham ideias socialistas distorcidas sobre o casamento, tá bom? O casamento deles era aberto, tá? E Sartre, ele causava muitos ciúmes em Simone de Beauvoir, porque Sartre, ele tinha relacionamentos fora do casamento, porque era um relacionamento aberto, né? E esse relacionamento aberto trazia muito desgosto para Simone. Inclusive, Sartre, ele deu toda a herança, né, que era para quando um homem morre, a viúva, né, ela fica amparada financeiramente pelo dinheiro do homem que morreu. E no caso de Sartre, ele deu tudo, todo o dinheiro dele, gente, para amante, tá? Então veja o desfecho dessa história, veja o que aconteceu no casamento dessa mulher, casamento aberto. E muitas pessoas estão se espelhando nela, né? Nesse modelo aí de relacionamento aberto e trazendo ela como uma heroína, mas ela também tinha essa crença, né? Esse viés ateísta também. E essa questão do casamento, né? Casamento aberto, relacionamento aberto. E ela defendia bastante isso. E tem Frida, eu falei pra vocês, né, que Frida também é um nome, a Beth Friedan. Ela foi uma feminista de segunda onda. Agora vamos entrar para a segunda onda do movimento feminista. A primeira eu falei para vocês caracterizando-se com o ateísmo e também a questão do voto, né? Então, quando a gente fala de ateísmo, a gente já fala que é tudo que é relacionado contra o cristianismo. Na segunda onda, vem muito forte o ataque ao casamento, principalmente aos filhos, tá? Então, dizia assim, não tenha filho e não tenha compromissos conjugais, não tenha casamento e não tenha filho, tá, mulher? Porque o casamento e os filhos vão atrapalhar vocês. Eles são um peso. Era isso que dizia a segunda onda do movimento. Então, a segunda onda do movimento, ela desprezava principalmente as mulheres de classe inferior. Ela dizia para as mulheres que já eram desprovidas, né, financeiramente. Dizia assim: não tenha filho não, não tenha casamento não. E idealizava a mulher da classe média, que era a mulher branca, a mulher americana, que podia ter bens, ela sim pode ter bens, mas a mulher que é negra, a mulher que é pobre, não, filho pra quê? Não tenha. Então vendia essa ideia. Vendia a ideia de que o casamento era um peso, né? Não é à toa que as primeiras clínicas abortistas iniciaram lá, né, nos piores bairros dos Estados Unidos. Mas essa é a realidade, tá? E então é isso que é a segunda onda. E Frida, no final, no final da vida dela, ela começou a defender o amor e a família. Isso é interessante, porque tá lá no livro. Ela começou a escrever o que acreditava no amor e na família, tá bom? Mas ela foi uma percussora também do movimento de segunda onda. Aí agora nós vamos entrar para o movimento de terceira onda, a terceira onda feminista do movimento. O principal, ela foi caracterizada pelo pela questão da cultura pop, né? Então, assim, essa marca, ela vem até hoje, é a onda mais atual, a onda que a gente vê com mais evidência na atualidade. E é a figura da Playboy, é uma marca, né, que tem até um coelho, e começou com algumas revistas. Hoje em dia a gente sabe que com a tecnologia isso ficou mais ainda difundido na internet, através de vídeos, enfim. E essa é a cultura da sensualidade, são os corpos malhados, as roupas sensuais,
as danças sensuais, tá bom? Então é a questão da hipervalorização do corpo e, né, você vê isso assim muito claro na questão do cabelo, né? O cabelo precisa ter um estereótipo, precisa ter uma moldagem para se adequar ao que é padrão. Então, esse movimento de terceira onda, ele é muito prejudicial para as mulheres, porque as mulheres elas precisam ser malhadas, elas precisam ser muito magras, na verdade nem magras, vou dizer malhadas mesmo. Elas precisam não só ser malhadas, mas elas precisam mostrar o corpo para que elas sejam aceitas, né? Então, se você sai com um vestido longo, uma roupa mais longa, as pessoas não, né? Você não vai ser tão valorizada assim. Então, essa questão de descobrir a mulher, de tirar a roupa da mulher. Se uma mulher, ela posta uma foto, né, vulgar na internet, ela é muito curtida e muito comentada. Então, né, é isso. É essa imposição para as mulheres, né, de mostrar, de mostrar, de mostrar. E também para os homens, né, os corpos malhados também. Esse ideal, né, a vulgarização. É a vulgarização dos corpos, tá bom? E aí é um problema, né? Porque o cristianismo, ele olha pra gente com dentro. Deus, ele olha pra gente por dentro e não por fora. Aí esse aí, gente, é um pouquinho, né, da questão do feminismo. Aí agora vamos entrar aqui em um outro campo e depois a gente vai... Vamos andar aqui. O problema está no pecado que separou o homem de Deus. O problema não está em ser homem ou em ser mulher. O feminismo diz que o problema das mulheres são os homens, já viu? Que o nosso problema são os homens, mas não são os homens. Os homens, eles pecam contra as mulheres e as mulheres também pecam contra os homens. Mas Deus pode restaurar os nossos relacionamentos, queridos. Se você afirmar que os homens são o principal problema das mulheres, o que é que vai acontecer? Isso vai estimular as mulheres a se afastarem dos homens. Isso mesmo. E além disso, elas vão querer se divorciar. Não vão querer mais se casar e as que já são casadas vão querer se divorciar. Por isso que muito divórcio tem acontecido atualmente. E isso é uma coisa muito infeliz. Os divórcios crescendo, né? Essa cultura do feminismo aumentando, até no meio cristão, as meninas tirando fotos vulgares, aí tira foto vulgar e posta um versículo da Bíblia. E os meninos da igreja também curtem. Então, assim, a gente tem que aprender, a gente tem que mudar. Nós não podemos deixar que essa cultura mundana entre nas nossas vidas, na nossa casa, não. Amém? E Deus, ele está pronto para restaurar casamentos que estão a ponto de acabar, tá bom? Em Deus a gente se reconcilia. E existem muitas mulheres que estão lutando, né, para dizer assim para nós: olha, você não tem. Elas querem que a gente acredite assim, que o papel de planejar, o papel de direcionar, o papel de enviar, de comandar o filho pertence ao pai, não pertence mais a nós. Nós não temos mais responsabilidades com nossos filhos, então muitas mulheres estão deixando seus filhos na conta dos pais, tá? Elas estão enxergando os filhos como um peso. Esse é um aspecto principal da segunda onda, que soma-se com a terceira, a primeira soma-se com a segunda soma-se com a terceira, e vem, né, toda aquela mochila, aquela bola de neve para nós mulheres, mas nós não vamos aceitar. Os maridos não são chamados, queridos, a forçar suas mulheres à submissão. Isso deve ser realizado por elas como uma forma de adoração ao Senhor. Nós, mulheres, podemos nos submeter facilmente a um homem de Deus. Amém? Líderes têm que ter pessoas seguindo a eles, tá? Líderes, eles precisam de pessoas que sigam eles. Mas os seguidores também são importantes. Então, quando nós mulheres seguimos, se você é casado, se você segue seu marido, você é importante, você é uma seguidora. Os seguidores são importantes. São tão importantes quanto os líderes, só que não pode dois liderar, tá bom? Então,
Submissão é de Deus, submissão não é uma afronta, submissão não é algo ruim. Submissão significa estar debaixo, debaixo, e missão, debaixo de uma missão dada por Deus. Na Bíblia, a mulher é descrita como uma ajuda ou um complemento para o seu esposo, e isso é um desafio para uma cultura focada no eu. Aí, muitas vezes, as mulheres elas são tão focadas no eu que é muito difícil para elas ser consideradas uma ajuda, sabe? Estar ali. E elas querem o quê? O eu, né? Eu posso fazer, mas isso daí precisa ser mudado. Isso precisa ser transformado. A Bíblia diz que nós somos idôneas. O que é uma pessoa idônea? É uma pessoa que corresponde, é uma pessoa que é igual e adequada para o outro. Nós somos adequadas para termos sim um esposo, nós somos correspondentes a esse homem sim. O feminismo torna o lar em um ambiente de competição, quando deveria ser um ambiente de cooperação, porque fica a mulher querendo competir com o homem querendo competir com a mulher. Quem é que traz mais dinheiro? Quem é que faz mais? Quem é mais influente? Quem é que tem, né? Quem que tem mais seguidores? Quem é que... E aí fica aquele ambiente de competição. Você não entende que você não nasceu para competir. Você nasceu para ajudar. Vocês estão em uma missão, juntos em uma missão dada por Deus. Não é para o homem ser o competidor de sua mulher e nem a mulher do homem. As mulheres devem acolher e ajudar eles a liderar bem. Amém? É bom porque você não fica cansada, você não fica sobrecarregada. Existem muitas mulheres sobrecarregadas porque elas querem fazer tudo. Você pode ajudar a pensar claramente, encorajá-lo a agir com confiança. Então você pode encorajar, você pode ajudar. Agora, uma esposa nunca pode seguir o esposo dela no pecado, porque primeiro a sua obediência deve ser a Deus e depois ao seu marido, tá bom? As mulheres podem ajudar com o dom de sabedoria e discernimento, porque nas mulheres temos isso muito aflorado, né? O discernimento das coisas, a sabedoria também. E se for para corrigir com humildade, tá? Isso deve ser parte de todo casamento, a correção, mas com humildade, tá bom? É importante que as mulheres reafirmem os pontos fortes do seu marido, através do encorajamento, correção, conselho, apoio, respeito. O movimento feminista defende que as mulheres devem saírem de casa, mesmo que isso custe o cuidado dos filhos e do lar, ou seja, sai da sua casa, vai viver sua vida livre. Mesmo que isso seja ruim para o seu casamento, mesmo que isso seja devastador para o seu filho. É isso que o movimento feminista está dizendo, saia de casa. Na antiguidade, as mulheres estudavam, pois eram responsáveis por educar as crianças. Além disso, eram responsáveis pelas atividades domésticas também. Então, sim, as mulheres naquele tempo, elas também estudavam, porque às vezes a gente fica pensando, não, as mulheres só estudam hoje, antes elas não podiam estudar. Não, queridos, elas também estudavam, tá certo? Elas eram responsáveis pela educação do filho, elas ficavam no lar, mulheres escreviam cartas, textos muito bonitos, enfim, né? Então, mulheres acreditavam que eram mais piedosas, amorosas e mais sensíveis, qualidades que as equiparavam para o trabalho benevolente, para além dos limites de casa. Então as mulheres, elas sempre acreditaram nisso, de que elas eram mais sensíveis, mais amorosas, mais piedosas, o que elas podiam exercer esse tipo de caráter tanto dentro de casa como fora, tá bom? O livro fala que a imagem do lar é considerada inferior. Além disso, a ideia do comunismo no lar estava retirando o espaço da maternidade. Então, do consumismo, aliás, tá? Então, o livro fala que a imagem do lar é considerada inferior e realmente você vê hoje em dia que se uma mulher ela diz que trabalha em casa e o marido está trabalhando fora, né? Aí ela é tida como inferior, mas cuidar do filho, cuidar da casa não é um trabalho inferior.
é um trabalho digno também. Então, muitas das vezes a gente percebe isso, né? E essa ideia do consumismo no lar, sabe? De que você tem que ter uma máquina assim, que você tem que ter uma mesa assim, você tem que ter um carro assim. Muitas vezes retirava a mulher da maternidade e ela queria conquistar financeiramente, ela queria ter coisas, então ela se via meio que obrigada a ter aquilo que a outra tinha, e aí ela queria também trabalhar, e aí muitas das vezes ela ficava, eu não vou ter filho porque vai ser um gasto, porque, né, porque eu tenho que ter dinheiro, porque eu tenho que ter aquilo, aquilo outro, é a ideia do consumismo. O lar é algo bom na terra e será maravilhoso no céu. O lar deve ser edificado com sabedoria divina e através de retidão. Deus nos dá a sabedoria, queridos, para administrar nossa casa. Não podemos ser tão atarefados ao ponto de negligenciarmos nossa família, né? Então, muitas das vezes, as mulheres estão negligenciando suas famílias porque elas estão tão atarefadas, elas querem ser líderes, elas querem fazer coisas que Deus não mandou elas fazerem, né? Querem tomar a posição que Deus deu ao homem, querem ser cabeças, querem sair liderando. Mas sabe, às vezes isso traz muito problema, isso tem trazido muitos problemas, né, para as mulheres, a fadiga, a preocupação, a ansiedade. Eu declaro sobre sua vida, Deus revertendo isso, Deus te dando paz, alegria para ter uma vida, uma casa bem estruturada nos padrões de Deus. Amém? Aprenda a ser estratégica com sua vida pessoal, quanto você o é com a sua carreira. Muitas mulheres são muito estratégicas na carreira dela, né? Com quantos anos vou fazer isso, aí depois eu vou fazer aquilo, elas têm toda uma estratégia. Mas às vezes ela não tem uma estratégia de cuidado com a vida pessoal delas. Elas estão tão atarefadas que nem tá cuidando da vida, da saúde. E aí tem o fumo, tem as doenças sexualmente transmissíveis, tem o sobrepeso e tem a idade. E esses fatores, interessante, eles afetam a fertilidade de uma mulher. O fumo afeta a fertilidade, as doenças sexualmente transmissíveis também, o sobrepeso, a idade, queridos. Então as mulheres estão tão preocupadas com as carreiras que muitas das vezes não conseguem mais nem ter filho. Quando vai ver, passou o tempo, já está em uma idade mais avançada, às vezes até acaba tendo um filho com algum tipo de deficiência, que, claro que todos os filhos são dádivas de Deus, é maravilhoso, mas às vezes é por causa disso, né, de querer deixar pra lá, não depois, o filho agora não vai me atrapalhar. Então você vê, né, as mulheres muitas das vezes já tendo uma criança como um peso, como um obstáculo. Não, depois eu penso sobre isso, e aí a idade chega e você não vai ter mais o privilégio de ser mãe, não vai mais ter esse sonho realizado, né? Então vai precisar realmente de um milagre de Deus. E Deus faz milagres, né? Se você é mãe, se você já tem uma idade avançada, mas você ainda quer ter, eu quero dizer que Deus é o Deus de milagre, né? Tá aí Sara para nos contar, ela que já tinha uma idade avançada e teve Isaac. Maternidade é importante o suficiente para ser planejada, então você precisa planejar a sua maternidade, né? Você precisa realmente planejar o tempo que você vai ter o seu filhinho, porque maternidade é importante. Jesus pegou crianças no colo e dizia: quem receber essas crianças recebe a mim. E Jesus amava crianças. Deus recompensou as mulheres que não matavam os meninos no ventre. Após a ordenança de Faraó, vocês lembram que quando aquelas mulheres elas iam ter um filho, Faraó tinha dado uma ordenança dizendo assim: ó, os meninos abaixo de 2 anos, parteiras, vocês vão matar todos. E elas não mataram, elas temeram a Deus e elas inventaram algo e disse: é porque elas são muito fortes, essas mulheres, eles não estão morrendo por causa disso, mas nós estamos tentando matar, mas na verdade elas não estavam tentando matar os menininhos abaixo de 2 anos.
E Deus, sabe, Deus recompensou essas mulheres. A Bíblia fala de uma recompensa que Deus deu. E, queridos, porque Deus ama a mulher, Deus não é conivente com aborto, tá certo? Deus repreende o sacrifício de crianças ao deus Moleque. Havia, né, um pessoal que fazia esses sacrifícios de crianças, matavam criancinhas e davam ao Moleque, a esse deus. Mas Deus repreendeu isso, amém? E o livro cita alguns casos, né, o de aborto, mãe com filhos com síndrome, mães adotivas, né? Fala da vulgaridade como um completo engano. É muito forte o que o livro fala sobre a questão da vulgaridade, tá? Eu, inclusive, fiz um comentário aqui de um livro também muito bom, que é Pureza é Poder, da Lisa Bivi. É um livro muito interessante, tá? E é isso. Aí, no final desse livro aqui, né, Feminidade Radical, a escritora fala maneiras de como os escândalos, como abusos sexuais, podem ser resolvidos em uma igreja, porque às vezes na igreja acontecem alguns escândalos, né? Algumas coisas assim envolvendo membros, enfim. E aí ela vai falando como é que isso pode ser resolvido. Então é isso, o livro Feminidade Radical, de Caroline Cullen. Não sei se eu pronunciei certo, gente. Mas se você não é inscrito, se inscreva, tá certo? Comente o que você achou ou alguma outra dica de algum outro livro. Curta também. E até o próximo vídeo. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito significativo. Muito, muito bom. Eu amei estar aqui falando sobre esse livro que eu gostei bastante. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.